Hello, my dear students. It's so good to have you here today. E hoje vamos fazer o nosso próximo exercício de speaking, de pronunciation, né, de pronúncia. E você vai notar que eu fui do capítulo 1 direto para o capítulo 3. Por que eu fiz essa escolha? Porque o nosso capítulo 2 foca muito em números e eu não quero focar nisso agora. Quero aproveitar esse ensejo de estar trabalhando com os nomes dos personagens e os seus, né, suas relações, their relations, seria assim como dizer, seus parentescos, e utilizar isso para dar seguimento, porque no cenário de vocês, o vocabulário que é trabalhado nas outras lições é muito mais necessário. Mas vamos lá. Names é o nosso capítulo, vocês já conhecem o jogo. Eu vou pronunciar, vocês aí com o dedo em cima do botão de play ou pause, né? A pronúncia não se diz pause, mas se diz pause. No botão de play, pause, você vai, né, apertar em cada vez que eu terminar uma frase, você pausa, pronuncia a sua vez, né, pronuncia a mesma frase, depois aperta o play para me ouvir falar a próxima frase e vamos assim, rendendo a aula. E eu vou fazer qualquer comentário que seja útil. Nós temos aqui names. Olha a pronúncia, names. Não é names, tá? Names. The name of the boy is John. Veja como eu junto isso aqui, o M com o do of. The name of. The name of. The name of the boy is John. The name of the girl is Helen. The name of the father is Mr. Smith. The name of the boy is John. The name of the girl is Helen. The name of the father is Mr. Smith. The name of the mother is Mrs. Smith. What is the name of the girl? It's Helen. Poderia dizer também, it is Helen. Ok? What is the name of the baby girl? It is Alice. Alice é o nome da bebê. What is the name of the boy? It is John. What are the names of the parents? Parents. What are the names of the parents? They are Mr. and Mrs. Smith. Esse they aqui pode se referir a eles enquanto os pais mesmo, mas também pode se referir aos nomes. Eles, os nomes são. They are Mr. and Mrs. Smith. What is the name of the family? What's the name of? What's the name of? What's the name of the family? It's Smith. It's Smith. Mr. Smith has a wife. Her name is Mrs. Smith. Mr. Smith has a daughter. Her name is Helen. Mr. Smith has a son. His name is John. Ok? Veja, muito simples aqui, tá? Nós estamos a aparecer o has, que é o verbo ter, né? O his, que é o possessivo, né? Esse Mr. e Mrs. Smith aqui a gente pode deixar de lado, né? Essa bobagem. Aí nós temos Has Mr. Smith a wife? Isso aqui é uma forma antiga de perguntar que não se usa mais. Essas duas frases aqui embaixo, elas são as formas corretas de se fazer essa pergunta hoje em dia. Em gramática, em prova, isso aqui é o que cai. Para efeitos de pronúncia, tudo bem, nós podemos falar a frase que está ali. Has Mr. Smith a wife? Mas isso não é o nosso principal objetivo aqui, né? Na verdade, o nosso principal objetivo aqui não é se prender ao Has Mr. Smith a wife como uma forma padrão de perguntar se o senhor Smith tem uma esposa. Aqui, essa é a versão completa dessa pergunta. Você vai ver que tem o has no começo também. E é preciso haver o got. Né? Vamos ter uma lição, vamos ter um momento para estudar somente isso. Has Mr. Smith got a wife? Em uma live das que você já tem aí no curso, antes dessa aula aqui, eu já falei disso, dessa diferença entre o uso do have e do have got em uma live. E nós temos essa forma mais formal de perguntar, does Mr. Smith have a wife? Eu vou pronunciar as três formas, tá? Então, nós temos aqui, has Mr. Smith got a wife?
Então, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu tiver que perguntar com has ou have na frente, eu vou colocar o got na sequência, mesmo que não tenha no texto, tá? Porque a gente vai estar praticando de um jeito normal. Então, aqui a nossa pergunta é: Has Mr. Smith got a wife? Yes, he has got a wife. Poderia ser também, né? Ou eu poderia dizer somente he has a wife. Yes, he has a wife. Ok? What is the name of his wife? Tá aqui, vamos enquadrar as duas. What is the name of his wife? Her name is Mrs. Smith. Has Mr. Smith a son? Eu também poderia dizer, does Mr. Smith have a son? Have a son, fica melhor. Does Mr. Smith have a son? Yes, he has a son. Então, essa resposta, yes, he has a son, combina muito melhor com a pergunta, does Mr. Smith have a son? Se eu fizesse a pergunta, has Mr. Smith got a son? Você responderia, yes, he has got a son. What is the name of his son? His name is John. Mr. Smith has a son and 2 daughters. What are the names of the 3 children? The names are John, Helen, and Dallas. John is 12 years old. Olha como junta. John is 12. John is 12 years old. 12 years. 12 years. John is 12 years old. How old is John? Qual a idade de John? He's 12 years old. He's 12 years old. Helen is 10 years old. Helen is 10 years old. Eu coloquei isso aqui justamente para que vocês visualizem o is 10 years old. Vai juntar tudo isso aqui, ó. Is 10 years old. Helen is 10 years old. How old is Helen? She's 10 years old. The baby is 6 months old. The baby's 6 months old. How old is the baby? She is 6 months old. John is 12 years old. And Helen is 10 years old. John is 2 years older. O britânico fala older. Ele coloca um som de A ali. John is 2 years older than Helen. Mais velho. Mais velho. Ok? Ele é 2 anos mais velho que Ellen ou Helen. John is 2 years older than Helen. Is John 14 years old? Olha o teen years. Teen years. Is John 14 years old? No, he's not 14. Perdão? No, he's not 14 years old. He's only 12 years old. Is Helen 13 years old? No, she's not 13 years old. She's only 10 years old. Is Helen older than John? No, she's not older than John. John is 2 years older than she is. John is 2 years older than she is. John é 2 anos mais velho do que ela é. John is not 14, but 12 years old. Olha, but. Não é but. But. John is not 14 years old, né? Vamos retomar somente 14. John is not 14, but only 12 years old. Helen is not 13. Ponta da língua entre os dentes, o sopro antes de produzir o resto da palavra. Helen is not 13 years old. Perdão. Helen is not 13, but only 10 years old. John is not a girl. Or go. Aqui como a gente fez na outra aula. John is not a girl. Is not a. Bem americano, né? Eu falei. John is not a girl. John is not a girl. But Helen is a girl. Helen is not a boy. But John is a boy. John is a boy. The baby is not old. O americano falaria, the baby is not old. The baby is not old. She's young. Okay? She's young.
She's only 6 months old. She's only 6 months old. Mr. Smith is a young man. He's 36. 36. He is 36 years old. Mrs. Smith is a young woman. She is 32 years old. 32 years old. Mr. Smith has a father. The father of Mr. Smith is not young. He is old. The father of Mr. Smith is not young. He is old. He is 62 years old. He is 62 years old. John, Helen, and the baby are young. John, Helen, and the baby are young. They are children. They are children. Quando a gente fala rápido, fala they're. They are children. Aí junta, né? They are children. Mr. and Mrs. Smith are also young, but they are older than the children. Mr. and Mrs. Smith are also young, but they're older than the children. The children are young than their parents. Is John younger than Helen? No, he's not younger than Helen. He is 2 years older than Helen. Is the baby younger than Helen? Yes, she is. Perdão? Yes, she is the youngest of the children. Ela é a mais jovem. Enquanto younger, que é acompanhado do than, toda vez que você encontrar a palavra com a ideia de alguém é mais do que alguém outra coisa, ou uma pessoa é mais do que outra, um objeto, uma coisa é mais do que a outra, numa característica, mais velho, mais novo, mais feio, mais caro, você sempre vai acompanhar o than, para indicar de quem, né, do que é mais. Então eu digo que o bebê é mais young que Helen, né? É mais jovem. A bebê é mais jovem que Ellen. Então esse que ou do que é o than. O é do younger dá a ideia de que é mais jovem. O mais do mais jovem está no ER do younger, porque são adjetivos curtos que recebem ER. No caso aqui, quando eu digo que é o mais jovem de todos, aí eu coloco o EST. Não é? E é isso que ele vai, de maneira comparativa, mostrar aqui ao lado. Young, jovem. Quando eu digo younger, mais jovem do que alguém ou do que alguma coisa. E youngest significa o mais jovem de todos. Essa regra aqui, que permite você utilizar esses dois finais de palavra, esses dois sufixos, são as regras são regras admitidas somente para adjetivos pequenos. Adjetivos longos não podem ser usados assim. Yes, she is the youngest of the children. Which of the persons in the family is the oldest? The father of Mr. Smith is the oldest. Which of the 3 children is the youngest? The baby is the youngest. Has John 3 sisters? Essa frase poderia ser Has John got 3 sisters? No nosso inglês moderno fica melhor. Has John got 3 sisters? Essa frase também poderia ser dita Does John have 3 sisters? No, he has only 2 sisters. Not 3. He has only 2 sisters, not 3. Veja que eu quase não falo o T do not. Not 3. Have Mr. and Mrs. Smith 4 children? Essa pergunta ficaria melhor. Have Mr. and Mrs. Smith got 4 children? Também poderia ser dito, do Mr. and Mrs. Smith have 4 children? No, they have not. They have not 4 children, but only 3. No, they have not 4 children, but only 3. Have Mr. and Mrs. Have Mr. and Mrs. Smith 2 sons? Essa pergunta poderia ser, do Mr. and Mrs. Smith have 2 sons? Ou have Mr. and Mrs. Smith got 2 sons? No, they have only
one son, but two daughters. What is the name of the family? The name of the family is Smith. What is Helen? Helen is a girl. Which of the children is the boy? John is the boy. What day is it? It is Sunday. What is the first day of the week? Sunday is the first day of the week. What is the name of the first month? The name of the first month is January. Which of the months is the second? February is the second month. Aqui uma coisa importante. A palavra first, muitas pessoas têm dificuldade de pronunciar essa palavra quando se refere à pronúncia britânica, first. Mas aqui você vai ver o som de FA, F, dois pontos, alonga o som first, first. O britânico não coloca o som do R. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de pronunciar first, pronuncie first. Então, retomando lá, logo nessa questão aqui, ó. What is the first day of the week? Sunday is the first day of the week. What is the name of the first month? Ponta da língua entre os dentes em month. What is the first month? The name of the first month is January. The name of the first month is January. Ok? Então, vocês já sabem como funciona aqui o nosso exercício, né? Você vai colocar a palavrinha que falta, vai exercitar em voz alta e depois você vai responder as perguntinhas que aparecem no final, né, no exercício B, como eu indiquei no final do nosso primeiro vídeo de exercício de pronúncia. Alright? So that's all for today. Have a great week and I see you next. Bye bye, my friends.